Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Começamos pela atualidade internacional, porque o Irão ameaça com uma nova escalada do conflito no Médio Oriente caso os Estados Unidos continuem os ataques contra o país. O alto conselheiro militar iraniano garante que até agora Teherão tem-se contido na resposta, mas avisa que essa contenção poderá chegar ao fim muito em breve e que o conflito poderá evoluir para uma guerra em grande escala. As forças norte-americanas concluíram esta madrugada a 7ª noite consecutiva de bombardeamentos contra o Irão. Em comunicado, o Comando Central dos Estados Unidos diz que os ataques tiveram como alvos locais de vigilância, infraestruturas logísticas militares, depósitos subterrâneos de armas e capacidades marítimas. As Forças Armadas norte-americanas justificam que as operações têm como objetivo atingir as estruturas militares iranianas consideradas estratégicas. Na última hora, o exército iraniano reivindicou um ataque com mísseis contra instalações militares norte-americanas no Bahrein. Em comunicado citado pela agência Tasnim, Teherão diz que é resposta aos crimes de arrogância global dos Estados Unidos e detalha que foi atingido um hangar de aeronaves e tanques de combustível. Entretanto, a agência Reuters avança que o Departamento de Estado norte-americano está a pedir aos cidadãos que reconsiderem as viagens ao Médio Oriente face a uma potencial escalada imprevista na região. É o que se lê no comunicado de Washington. Na atualidade nacional, pelo menos uma pessoa ficou ferida na sequência de uma fuga de amoníaco no Porto de Leixões, em Matosinhos, esta madrugada. Uma informação confirmada à Rádio Observador por fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da área metropolitana do Porto. Esta ocorrência que obrigou à evacuação das grandiosas festas do Mártir São Sebastião que decorriam naquela altura nas imediações do local. A fuga não está resolvida, mas está controlada. É o que explica a responsável local da Proteção Civil, Susana Gonçalves. A fuga está a ser controlada no que diz respeito à dispersão do produto. Não temos a fuga controlada porque ela continua a sair, mas em termos de dispersão do produto está a ser controlada. Enquanto houver produto, vamos manter aqui a operação. A partir do momento que o produto deixe de sair, deixe de ter produto, o equipamento, aí a operação é dada como terminada. As declarações da responsável local da Proteção Civil, Susana Gonçalves, ao microfone da RTP. A fuga teve origem no sistema de refrigeração da fábrica de gelo da Doca Pesca e ainda não está resolvida. A agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública do Porto, avança que esta terá ocorrido na sequência de uma explosão num frigorífico. Seguimos com os exames nacionais. O Ministro da Educação responsabiliza as escolas que não fixaram esta sexta-feira as notas e admite pedir justificações aos diretores. Fernando Alexandre sublinha que este não foi um dia normal e que por isso se exigia mais das escolas. Hoje é um dia que as escolas sabem que as notas iam chegar, os diretores têm essa responsabilidade, têm a responsabilidade também de preparar as equipas. Aliás, eu durante o dia falei com, imensos diretores e todos me transmitiram precisamente essa mensagem de que estavam ao serviço da escola pública, ao serviço dos alunos. Eu teria muita dificuldade em perceber, as famílias também, os alunos também, que pelo facto das notas chegarem às 7h30, não seriam lançadas. Pode acontecer, mas eu vou precisar da justificação do diretor e será pedida individualmente a cada um se isso acontecer. A garantia do Ministro da Educação, em entrevista à SIC e SIC Notícias, Fernando Alexandre admite ainda que centenas de provas ficaram sem classificação. Nesses casos, na pauta de avaliação, surge a indicação de suspenso. O Ministro explica que as situações resultam de falhas diversas no processo e refere que, em parte dos casos, houve atrasos no envio dos exames por parte das escolas. Há umas centenas de provas em que há falhas. As falhas são diversas. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, exemplos de provas que chegaram ao Educa nas últimas semanas, incluindo na última semana. Ou seja, que não foram entregues na altura pela escola. Isso tem que ser uma situação que tem que ser avaliada com muito cuidado. Eu penso que essas provas não têm condições
porque está em questão a própria integridade da prova, para ter uma nota agora. Ou seja, o EDUCA, o Júri Nacional de Exames, vão ter que olhar para essas situações. O EDUCA, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, que garante que esses casos vão ser resolvidos, mas ainda não sabe como. Ainda nesta mesma entrevista, o Ministro confirmou que o Governo vai pagar as horas extraordinárias aos professores que estiveram a corrigir os exames. Já quando questionado sobre a permanência no Executivo, Fernando Alexandre disse estar de consciência tranquila e remete qualquer decisão sobre a continuidade no Governo ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O secretário-geral do Partido Socialista considera que o Governo foi imprudente e sublinha que os alertas vindos do PS em relação aos exames nacionais tinham fundamento. José Luís Carneiro não pede diretamente a admissão de Fernando Alexandre, diz antes que é o Primeiro-Ministro que tem de assumir essa responsabilidade. Nós chamámos o Ministro à Assembleia da República no dia 1 de julho. E ele desvalorizou o que se estava a passar. Diz que não havia quaisquer falhas de significado e que se tratavam de questões de software e que, portanto, não seria necessário adiar o processo de classificação. O que é certo é que 48 horas depois decidiu adiar, mas adiou sempre com uma certa sobranceria que caracteriza este governo. Ora, aquilo que nós verificamos é que todos os alertas que formulamos tinham fundamento, tinham razão de ser. Em entrevista à SIC Notícias, o líder socialista denuncia ainda que o número de alunos sem provas classificadas apresentado pelo Ministro não corresponde à realidade. Nós chamámos o Ministro à Assembleia da República no dia 1 de julho e ele desvalorizou o que se estava a passar. Diz que não havia quaisquer... Não era este o som que queríamos ouvir, é sim este. O Ministro aqui afirmou que são algumas centenas de jovens que não conhecerão, portanto, que estão suspensas, portanto, a publicitação das suas classificações. Eu posso dizer que tenho reporte do país que me dá conta de que não serão algumas centenas, que serão alguns milhares. José Luís Carneiro, em entrevista à SIC Notícias, que diz ainda que os diretores das escolas se sentem ameaçados e desrespeitados pelas recentes declarações do Ministro da Educação, Fernando Alexandre. O líder socialista não fecha a porta a uma eventual comissão de inquérito. O Partido Comunista critica a falta de respostas do Ministro da Educação sobre os alunos com as notas suspensas. A líder do grupo parlamentar do PCP, Paula Santos, considera a situação extremamente preocupante e aponta o dedo tanto a Fernando Alexandre como ao restante Executivo. É extremamente preocupante que haja estudantes cujos resultados vão aparecer na pauta como suspensos e o Ministro até ao momento ainda não explicou como é que vai resolver esses problemas. Para lá de toda esta confusão e do caos dos exames, a verdade é que o rigor e a fiabilidade relativamente a este procedimento está claramente colocada em causa. O Governo insiste em sacudir as suas responsabilidades. Mais uma vez, foi esse o procedimento por parte do Ministro. Responsabiliza as escolas, responsabiliza os professores, responsabiliza o júri e não assume as suas responsabilidades perante aquilo que está a acontecer. As críticas de Paula Santos, a líder da bancada comunista, à forma como o Governo geriu os problemas com os exames nacionais, numa declaração vídeo enviada às redações. O Presidente da República admite que o processo de avaliação dos exames nacionais não correu bem, mas não adianta consequências políticas. António José Seguro exige uma resolução rápida dos problemas e insiste que nenhum aluno pode ser prejudicado deste processo. A minha preocupação é que todos os que têm responsabilidade no processo possam contribuir para que rapidamente os problemas desapareçam e, sobretudo, os alunos e as famílias tenham acesso à classificação dos exames e das provas que prestaram. É muito importante que isso aconteça e que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram. Declarações do Presidente da República à margem da inauguração do requalificado Museu da Gulbenkian, em Lisboa. Questionado sobre as polémicas dos exames nacionais e sobre o Ministro da Administração Interna, António José Seguro não quis comentar, mas deixou um aviso. O Presidente da República está sempre muito atento e acompanha tudo o que se passa em Portugal e na vida nacional. Mas fala no momento certo e no local adequado.
O chefe de Estado, em resposta aos jornalistas sobre os problemas com o governo de Luís Montenegro. O Presidente da República, que promulgou esta sexta-feira 4 decretos do Parlamento, entre eles a prestação social única, além da PSU António José Seguro, deu ainda luz verde a 2 outros diplomas da área da Justiça e aproveitou para vincar que é urgente uma reforma deste setor. Numa nota publicada no sítio da Presidência da República, Seguro considera que o combate à corrupção e à criminalidade organizada, bem como a celeridade da justiça, devem ser prioridades. O Presidente alerta ainda que uma justiça lenta compromete a confiança dos cidadãos nas instituições e defende que as reformas devem ir mais além. Notícia de fecho neste jornal das 6 da manhã. O essencial da informação é atualizado às 6h30.